Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 100. Os 4 clãs dos condes de vampiros. 2. Katashi levantou um dedo. Primeiro, ele não é seu genro. Ele é meu. Só meu. De que bobagem essa mulher está falando? Ela ficou senil? Se aquele homem é casado com nossas filhas, ele também é nosso genro. Adonis e William vão abrir a boca em choque. Essa mulher ficou com ciúmes? Aos olhos dos 2 homens, o ato de Katashi de declarar seu genro como seu era claramente um ato de ciúme. Ele é um homem de sorte. Os olhos de William brilharam por alguns segundos quando ele percebeu que alguém havia conseguido conquistar o afeto de Katashi, e não era qualquer um, era um homem. Adonis não disse nada, mas interiormente, ele concordou com as palavras de William. Segundo, ele está na minha casa agora. Isso deve ser óbvio. Ela falou com uma cara de desdém. Natasha sentiu e pareceu pensar por alguns segundos. Quero permissão para visitar seu território. Você quer? Katashi ergueu a sobrancelha quando ouviu o tom de comando de Natasha. Ela não gostou nada disso, e seus olhos começaram a mudar lentamente para vermelho sangue. Porra! Quando Natasha percebeu o que ela disse, já era tarde demais. A pressão sangrenta deixou o corpo de Katashi. Todo o corpo de Natasha estava pesado. Ela sentia dificuldade para respirar. Uma sensação de medo cobria seu corpo. E ela ficou mais forte. Ela lembra claramente que ela não era tão forte naquela época. O mesmo estava acontecendo com Agnes, que foi pega no fogo cruzado, não conseguia se mexer. Vocês 2 parecem ter entendido mal alguma coisa. A voz de Katashi causou arrepios na espinha de ambas as mulheres. Craque, craque. A pressão dela foi tão intensa que as paredes, móveis e tudo ao redor começaram a quebrar. Eu não dou a mínima se meu discípulo é seu genro. Para mim, você não significa nada. Eu só vim aqui porque, mesmo que eu não me importe com isso, meu casado com suas filhas e minhas. De repente, a pressão que vinha de seu corpo desapareceu. Um silêncio desconfortável desceu sobre o local. Os olhos de Katashi voltaram ao normal, e outro choque atingiu a sala. Vê seus olhos. Adonis gaguejou enquanto apontava para Katashi. Quando todos ouviram a voz de Adonis, eles também olharam nos olhos de Katashi, e só agora eles notaram que seus olhos não estavam mais vermelhos como se ela estivesse com sede de sangue. Katashi vira o rosto e olha para Adonis. Você está aqui. Eu não percebi. Adonis ficou sem palavras, mas não foi porque Katashi não percebeu sua existência. Isso era normal para ele. Em vez disso, ele ficou sem palavras porque ela conseguiu resolver seu problema de sede de sangue. E se ela conseguiu resolver seu problema, isso significa que ela encontrou alguém para substituir o marido que ela matou. Ele sabe que os padrões masculinos de Katashi eram muito altos, e os padrões dela são tão inatingíveis que ele duvida que exista um homem que um dia possa satisfazer completamente os requisitos para estar com a vampira mais forte. Como você resolveu seu problema? Ele estava bastante curioso agora. Quem é esse homem com quem ela se casou? Isso não é da sua conta, disse Katashi. Ele ficou sem palavras novamente. Ela não estava mais fria do que o normal. Por que o humor dela está tão ruim hoje? Querido. Agnes ergueu uma sobrancelha. Você não está curioso? Ele olhou para Agnes e ignorou totalmente o olhar de sua esposa. Eu sou, mas... Agnes assentiu e acrescentou, não é da nossa conta. Que bom que você entendeu. Katashi abriu um sorriso frio. O grupo não vai mentir e dizer que não estava curioso, mas eles não querem provocar a ira de Katashi por algo pequeno como isso. Por mais que sejam curiosos. Morrendo de curiosidade. Agnes e Natasha ficaram um pouco chocadas internamente por outra coisa também, sem que elas percebessem. Katashi ficou mais forte, novamente. Já faz algum tempo desde que as 2 mulheres se encontraram com Katashi, e elas claramente se lembram que ela não era tão forte quanto agora. Se a memória deles não falha, a última vez que eles falaram com Katashi foi quando Ruby foi sequestrada no passado e, na época, Ruby tinha 3 anos e atualmente Ruby tem 21, o que significa? Este monstro ficou mais forte em apenas 18 anos. Isto é impossível. A força de um vampiro mais velho não cresce tão rápido. Alguma coisa deve ter acontecido. Parando para pensar, Violette também teve um súbito aumento de força. Os olhos de Agnes brilharam um pouco. Talvez seja a culpa do meu genro. Ela inconscientemente falou em voz alta. O sorriso de Katashi quebrou.
e ela olhou friamente para Agnes. Agnes se sentiu desconfortável ao ver o rosto de Scatachi, e rapidamente mudou de assunto. Scatachi, peço sua permissão para visitar sua casa. Quero ver o novo marido da minha filha. Os olhos de Scatachi ficaram mais neutros, e então ela disse, ok, eu dou permissão. Foi tão fácil. E o que foi todo aquele show alguns minutos atrás? Agnes ficou sem palavras. Agnes pensa por um momento, e então ela entende. Já faz alguns anos, e já esqueci como tratar essa mulher. O temperamento de Scatachi era muito diferente do que ela lembrava. Ela está mais calma. Normalmente, ela era muito intensa e, por causa disso, esqueceu o básico de como tratar Scatachi. Isso é algo que todos os vampiros deveriam saber ao encontrar Scatachi. Seja humilde, ou você será chutado por ela. Agnes tinha esquecido completamente disso. O mesmo aconteceu com Natasha. Scatachi, posso visitar minha filha e seu novo marido? Scatachi olhou para Natasha. Sim, claro, você pode. Um sorriso ameaçou sair do rosto neutro de Natasha, mas ela se conteve. Mas antes disso... Luna. A voz de Scatachi ecoou pela mansão. Sim, de repente, uma empregada russa de cabelos brancos apareceu. Você estava dormindo? Eu não estava. Limpe sua boca primeiro. Você está babando. Scatachi revirou os olhos. Luna rapidamente limpa a boca e olha para Scatachi para qualquer pedido dela. Entregue os contratos para esses convidados. Ela apontou para Agnes e Natasha. Sim. Luna desapareceu, e alguns segundos depois, ela voltou com vários contratos dourados em mãos. E nós? Os homens perguntaram. Scatachi apenas acena com a mão para Luna entregar o contrato para eles também. Logo depois disso, Scatachi ignorou totalmente os dois homens, pois, em sua opinião, os dois homens não valiam seu tempo. O homem de cabelos brancos só era bom por ser bonito, e o outro homem tinha o mesmo propósito que o primeiro homem, mas ao contrário do primeiro homem que tenta ser útil, o outro é apenas um desperdício de ar. E para piorar, ainda mais o humor dela, o que é ruim, já que ela sabe que hoje é o encontro de Victor com Violette, os dois homens cheiram a falta de talento. Ela passou tanto tempo com Victor que esqueceu completamente que os outros homens não são como ele. O que é isso? Saindo de seus pensamentos, Scatachi olha para Agnes. Você é cego? Ou você é analfabeto? Apóstrofo. Ok, o humor dela não está bom hoje. Apenas o que aconteceu com o humor dela está tão escuro. Pensou Inês. Por que esse contrato? Eu só quero ver o marido da minha filha. Natasha falou. TSK. Scatachi estalou a língua com visível aborrecimento. Ouça. O contrato é simples. Você deve assinar e guardar todas as informações que você aprendeu com meu discípulo para si mesmo, e se este contrato for quebrado, eu saberei. Seus olhos brilharam perigosamente. E eu vou te fazer uma visita. Os olhos de Agnes brilharam em aborrecimento. Scatachi. Você está me ameaçando? Sim, você é forte, mas você não pode lutar sozinho. Ela continuaria dizendo que Scatachi não poderia lutar sozinho com um clã inteiro de vampiricontes, mas ela não pôde continuar suas palavras. Agnes. A voz de Scatachi saiu em um tom demoníaco, que deixou Agnes completamente paralisada. Não piore meu humor. Ou eu prometo a você, as próximas palavras que você disser serão sua sentença de morte. Todos sentiram um calafrio subindo em suas espinhas, seus corpos congelaram, eles não podiam se mover, eles engoliram sua saliva. Na frente dela, eles pareciam crianças assustadas. Ela estava tão brava. Eles podiam ver que ela estava falando muito sério desta vez, e eles sabiam que se a provocassem ainda mais, ela faria o que prometeu. Mestre. Luna sentiu seu mestre voltar ao que era antes de conhecer Victor. Lentamente, a pressão saindo do corpo de Scatachi começou a diminuir, e enquanto ela falava, ela claramente não estava com disposição para mais besteiras hoje. O contrato é simples. Cale a boca sobre meu discípulo, não quero ouvir nenhuma informação vazada sobre ele. Fazendo isso, você pode ver meu genro. É simples, certo? Ela é muito superprotetora. Isso é o que todos pensavam. É do conhecimento geral que é bastante difícil encontrar informações sobre o clã de Scatachi. E por quê? É que a própria mulher é superprotetora com suas filhas, ela esconde qualquer tipo de informação sobre suas filhas do público. E o incidente com Ruby a deixou muito paranoica.
E todos nesta sala sabem que ela só dá esse tipo de tratamento às filhas. Afinal, eles assinaram um contrato semelhante quando seus herdeiros do clã começaram a se relacionar com Ruby. Eles também entendem que Scatashi não permitiria que sua filha se casasse com alguém inútil ou sem talento. E quando lembraram da luta de Victor, entenderam que ele gritava potencial. A curiosidade dos vampiros presentes foi mais uma vez aguçada. Quem é esse homem que conseguiu causar uma reação tão forte nessa mulher louca? Eles precisavam saber. Eles precisavam conhecer esse homem. Após um momento de silêncio, o grupo assinou o contrato já que eles estavam curiosos demais para recuar agora. Bom. Scatashi abriu um pequeno e frio sorriso quando viu o grupo assinando o contrato. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 101. A empregada perfeita está escondendo os segredos sujos do mestre. Apenas um pequeno anúncio. Graças a todos os meus apoiadores no Patreon, consegui comprar a arte original para Scatashi Scarlet. Muito obrigado a todos. A imagem estará disponível no dia 8 de novembro no Discord, o Patreon de graça. Se você estiver interessado em me ajudar nesta jornada, visite a minha Patreon. Sem saber que os seus sogros e sogras estão bastante interessados nele, Victor estava sentado em uma banheira curtindo seu banho, do jeito que veio ao mundo, e aproveitava o banho quente enquanto cantava uma música. Claro, ele não se atreveu a cantar a música em voz alta, já que não estava confiante de que sua voz cantada era agradável. Ele pode ser um monte de coisas, um fanático por batalhas, um homem que gosta de mulheres com personalidades bastante duvidosas, um pouco ignorante sobre as coisas ao seu redor, mas ele não era um cantor. Mas para os curiosos que estão se perguntando que música ele está cantando, a música se chama Imagine, de John Lennon. Os gostos musicais de Victor eram bastante ecléticos. Se ele ouvir a batida e achar que é bom, ele vai gostar. Não importa se ele não entende a música, ele é um homem simples. Mas, apesar de ter gostos musicais ecléticos, a música que mais ouvia quando ia para a escola era o rock. Mestre. Ele ouviu a voz de Kaguya. Ele olhou para a empregada que estava no banheiro com ele e, apesar de estar no banheiro, a empregada ainda estava vestida com um uniforme de empregada. O que é Kaguya? Mestre, você não tem bom senso. Kaguya foi direto ao ponto. Ela sabe que para falar com Victor não deve perder tempo com rodeios. Ela deve ser honesta. O que você estava pensando em ir ao banheiro com Pepper? Ela sabe que ele não tinha intenções pervertidas, o que é algo que ela gosta muito, mas ainda é inapropriado. Felizmente, Siena conseguiu evitar que uma tragédia acontecesse. E Pepper também é muito sem noção. Ela não percebeu que Victor estava com ela? E quanto a isso? Kaguya ficou sem palavras quando viu tratando isso tão casualmente. E se as esposas dele descobrirem? Imagine o caos que vai acontecer. Não me olhe assim. Victor riu divertido. Mestre. Kaguya começou a falar, mas Victor interrompeu. Para ser honesto, ele começou a criar pequenas estruturas de gelo na banheira, algo que fazia quando estava entediado durante o treinamento de Scatashi, e também serviu como forma de treinar o controle do gelo. Eu não estava pensando em nada. Claro, ele não estava pensando em nada. Kaguya sentiu vontade de suspirar novamente. Só faço o que quero e, naquele momento, não pensei muito, profundamente. Admito que estava errado, considerando que poderia causar um problema com minhas esposas, o que é algo que não quero. Kaguya assentiu várias vezes em concordância. Ela sentiu que estava ensinando seu mestre bom senso. Acho que estou muito acostumado com Scatashi. Kaguya olhou para Victor. Scatashi de novo? O quanto essa mulher influenciou você? O que o mestre quer dizer? Ela decidiu olhar mais fundo. Basicamente, vivi 6 meses com Scatashi e, nesses meses, vivemos sem nos preocupar com nada. Kaguya não entendeu. Percebendo que ele não explicou muito bem, ele elaborou. O que quero dizer é que vivemos com apenas 2 pensamentos em mente, treinando e lutando. Não nos importávamos com pequenas coisas como, o que a outra pessoa vai pensar. Ou esta é a coisa certa a fazer? Kaguya entendeu agora. Basicamente, ele viveu apenas 6 meses e acabou se acostumando com essa realidade. Provavelmente, meu mestre só treinou até cansar, depois descansou e voltou a treinar. Ele não pensou em pequenas coisas que poderiam atrapalhar seu treinamento. E eu acho que Scatashi fez isso de propósito.
Seria esse o segredo de seu súbito aumento de força? Foi o que ela pensou. Afinal, Kaguya lembra que nunca treinou tão intensamente quanto o Victor. Ela fez um pouco de treinamento de combate, mas seu principal treinamento foi como ser uma empregada perfeita. E para você, pode ter sido 6 meses, mas para mim, eu sinto que foi muito mais do que isso. Vendo a expressão estranha de seu mestre, ela pensou, talvez porque ele estava tão focado no treinamento, ele sentiu que passou muito tempo. Kaguya ficou curiosa, queria saber mais sobre o que aconteceu durante os 6 meses. Como ele ficou tão forte? Ela se lembrava claramente que 6 meses atrás, ele era muito mais fraco do que ela. Como foi seu treinamento? Meu treinamento? Sim. Bem, eu fui basicamente espancado até a morte várias vezes, fui torturado, e sempre que eu fazia algo errado, Scatasha apontava para mim, e quando ela julgava pelos seus padrões que eu aprendi alguma coisa, ela me ensinava outra coisa. Kaguya ficou sem palavras. Isso não era basicamente uma forma de tortura? E como você ficou mais forte? Só isso não explicava o súbito aumento de força. Eu não sei. Eu acabei de fazer isso. Eu também. Descansei bastante, e quando eu estava com fome, eu bebi o sangue de Scatashi. Um silêncio desconfortável desceu sobre o banheiro ridiculamente enorme. Suspirar. Kaguya jurou a si mesma que manteria isso em segredo. Afinal, é dever da empregada esconder os segredos sujos de seu mestre. O que ela não sabia era que Victor não se importava se ela iria contar a alguém ou não, considerando que não era um segredo ou algo assim. Espere. Sangue. De repente Kaguya notou algo. Pode ser. Afinal, ela sabe que o sangue de Victor é especial. Ela até presenciou seu ex-mestre Violette aumentando sua força aos poucos quando ela bebeu o sangue dele. Só por curiosidade, quantas vezes você tomou o sangue de Scatashi? E quantas vezes Scatashi tomou seu sangue? Victor cruzou os braços e começou a pensar profundamente. De alguma forma Kaguya estava esperando para ouvir sobre isso. Ela não conseguia conter sua curiosidade. Depois de alguns minutos pensando, ele disse, não sei. Eka. Ela queria gritar agora. Ele está falando sério. O que foi esse suspense? Apesar de querer gritar, ela evitou, pois esse era um comportamento inadequado para uma empregada perfeita. Mas eu lembro que isso aconteceu muitas vezes depois que eu aprendi sobre meu próprio poder. Então o mestre chupou o sangue de Scatashi uma e outra vez. Sim. Ela também chupou seu sangue uma e outra vez. Sim. E enquanto vocês chupavam o sangue um do outro, vocês se abraçaram do jeito que vieram ao mundo, vocês lamberam os pescoços um do outro, vocês ficaram excitados e se entregaram aos desejos um do outro. Sim, espere. Kaguya apenas olhou para seu mestre com um olhar seco. Se um olhar pudesse matar, Victor já estaria morto pelo olhar de Kaguya. Percebendo que havia caído na armadilha de Kaguya, Victor exibiu um sorrisinho impotente. Nunca pensei que tivesse uma empregada tão pervertida. O rosto de Kaguya ficou um pouco envergonhado. Mas não se preocupe, minha empregada. Guardarei este segredo para mim mesma. Hugo. Kaguya de alguma forma ficou mais envergonhada, especialmente quando ela ouviu Victor dizer, minha empregada. Ela rapidamente virou o rosto e ignorou seu odioso mestre. Victor riu divertido e disse, só para consertar alguma coisa. A parte de vocês se entregaram aos desejos um do outro não aconteceu. Ainda, envergonhada, ela olhou para seu mestre, mas as outras partes aconteceram, certo? Bem, eu precisava ajudar minha sogra, ou sofreria mais do que o necessário. Victor lembra que quando Scatashi curou sua sede de sangue, ele não sofreu tanto no treinamento quanto no início, e ele acabou de cortar os membros de seu corpo, apenas isso. Pelo menos suas entranhas ainda estavam em seu corpo. Às vezes. Kaguya continuou a encarar seu mestre. Saindo do banho com apenas uma toalha cobrindo sua intimidade, Victor olhou para Kaguya com um pequeno sorriso no rosto e ergueu os braços. Faça sua mágica. Kaguya exibiu um pequeno sorriso satisfeito em seu rosto. Lentamente, seu corpo começa a ser coberto pela escuridão, e logo ela passa pelo corpo de Victor, e em menos de alguns segundos, Victor estava vestido com um terno preto. Assobiar. Como esperado de você. Ele exibiu um sorriso satisfeito, e também notou algo muito diferente das outras vezes. Agora ele podia ver claramente o que Kaguya tinha feito.
Acho que isso é prova de que fiquei mais forte. Ele pensou brincando. A seu serviço, meu mestre. Ela se curvou em um gesto de respeito enquanto ela tinha um sorriso no rosto. Vamos, eu tenho um encontro hoje. Eu não acho que seja uma boa ideia. Disse Kaguya. Lady Violette não vai gostar de mais ninguém no encontro dela. Eu deveria ficar em casa. Ah, isso é verdade. Victor assentiu. Mestre, o que aconteceu com o seu terno vinho tinto? Oh, eu tenho um monte de ternos agora. A maioria é preto ou vermelho, ou vinho tinto. Você comprou esses ternos? Eu não comprei, mas, quando voltei para o meu quarto, vi esses ternos no armário com uma carta que dizia: é um presente, discípulo estúpido. Tsukatashi. Kaguya sentiu vontade de suspirar agora. Sim. Victor riu um pouco quando viu a expressão de Kaguya que mostrava que ela queria suspirar a qualquer momento. Ele estava entendendo melhor sua empregada agora com o passar do tempo. Ele olha para a mesinha e vê um par de luvas brancas com um círculo mágico estampado nelas, pega as luvas e as coloca. Depois de colocar as luvas, ele cerra os punhos e, quando faz, o círculo mágico vermelho parece brilhar em vermelho sangue. Bom. Ele assentiu com satisfação. Kaguya ficou em silêncio nesta demonstração. Ela estava um pouco curiosa sobre essas luvas. Ela sabe que é uma ferramenta mágica, mas ela não sabe qual é o propósito. O Victor se virou e saiu do banheiro. Diga à minha esposa que estou esperando por ela na frente da mansão, minha empregada. Sim, mestre. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 102. Ruby apresenta um novo mundo. Algum tempo atrás, antes de Victor voltar para casa. No quarto de Victor e de suas esposas. No final. Você decidiu usar essa roupa. Ruby falou. Sim, esta é a roupa que conheci minha querida pessoalmente pela primeira vez em muito tempo. Violette tocou a roupa com carinho, é muito importante para mim. Ela exibiu um sorriso amoroso. Ao ouvir o que Violette disse, Yuki suspirou por dentro. Suspiro. Porque eu me dei ao trabalho de escolher as roupas e ajudá-la a trocar de roupa. Ela não sabia o que pensar, sentia que fazia um esforço inútil. Mas ela não ia reclamar. Afinal, ela é uma empregada, e atender às exigências egoístas do mestre é o trabalho de uma empregada. Embora Violette não seja seu mestre. Seu mestre é Victor, mas seu mestre a abandonou. Yuki sentiu vontade de chorar, porque ele não me acordou. Ela pensou, e no momento em que pensou sobre isso, ela balançou a cabeça várias vezes. O trabalho de uma empregada é acordar antes do mestre, ela sabe disso. Ela sabe que está errada. Fungar. Yuki. Yuki rapidamente se afasta e ignora Ruby. Depois de pouco tempo. Muito tempo. Muito tempo, Violette finalmente escolheu sua roupa, e a roupa que ela escolheu foi a mesma roupa que ela usou quando conheceu Victor pela primeira vez em muito tempo. Longos cabelos brancos amarrados em um rabo de cavalo que chegava ao chão. Vestido preto com uma pequena gravata na área do tronco. Grandes botas pretas que chegavam aos joelhos. A roupa de Violette parecia cosplay gótico. Sasa olhou para a cama king size onde estavam dormindo com o marido e viu a enorme quantidade de pilhas de roupas sobre a cama. Por que ela tem tantas roupas? Esse foi o pensamento de Sasa, mesmo para ela que tinha uma quantidade considerável de roupas, a quantidade que Violette tinha era ridícula. Então é por isso que fui chamado de volta. Meu mestre vai a um encontro. Esta é uma ocasião alegre. Ruby, Sasa e Yuki olharam para a mulher que usava um vestido de empregada francesa. Você ganhou peso, Natalia? Ruby ergueu uma sobrancelha. As sobrancelhas de Natalia se contraíram um pouco. Ela olhou para Ruby. Eu não engordei. Ao contrário de vocês, eu sou um humano. Eu envelheço. E já se passaram 6 meses. Acho que ela não estava falando sobre isso. Sasa focou os olhos na barriga de Natalia, que estava um pouco cheia. Sim, você engordou. Acho que relaxou bastante durante as férias. Eu não engordei. O sorriso gentil de Natalia ameaçou quebrar a qualquer momento. Yuki ficou, sem palavras. Ela não tinha muito contato com as herdeiras do clã Fulger ou do clã Scarlet, mas ela tem certeza que os dois não foram tão diretos com palavras assim. Meu mestre e Lady Violette estão influenciando eles? Pensou Yuki. Pergunta, o que você fez nas suas férias? Sasa ergueu a mão. Isso é realmente necessário? Sim. Desta vez Ruby e Violette responderam junto com Sasa.
Violette também estava curiosa para saber o que sua empregada fazia nas férias. Suspirar. Por ser um pedido de Violette, ela não teve escolha a não ser dizer: dormi, comi e viajei para alguns lugares do mundo humano e repeti o processo. Oh! Saz exclamou como se entendesse alguma coisa. Então você relaxou e acabou engordando. Eu não ganhei peso. Só estou um pouco cheio porque comi algumas coisas, só isso. Essa é a desculpa que alguém que engordou diria. Ruby exibiu um pequeno sorriso. Uma vez estourou na cabeça de Natalia. Ela volta de férias, e é assim que a tratam. Mas como empregada experiente, ela não reclamaria desse tratamento, pois seria um constrangimento para ela. Ela apenas manteve o sorriso gentil em seu rosto. Estrondo. De repente, sons de relâmpagos podiam ser ouvidos por todos. Ah! Querido está de volta. Sasa foi a primeira a falar. Violette e Ruby olharam para Sasa com um olhar neutro. O que? Não era essa a minha fala. Violette falou. Ela sentiu que Sasa estava roubando seu papel. Sério? Sasa não entendeu sim. Ruby confirmou no lugar de Violette. Eu esperava que esse tipo de reação viesse de Violette, não de você. Todas as mulheres na sala concordaram com Ruby. Bem. Ele voltou usando o poder do relâmpago, e por causa disso, eu senti isso mais rápido. Sasa virou o rosto um pouco envergonhada. PFFT. Ser uma tsundere é difícil. Ruby falou em voz baixa, mas como todos tinham ouvidos aguçados, todos podiam ouvi-la. Ruby. Eu não sei o que é isso, mas eu não gosto. Sasa falou com uma expressão séria. Suspiro. Vem aqui, eu vou te mostrar o que é. Ruby se levantou e caminhou em direção a um ponto no quarto onde ela ia educar Sasa sobre cultura. Oh! Sasa olhou para Ruby com curiosidade. Então ela também se levantou e caminhou em direção a Ruby. O que você está fazendo? Nada. Apenas vá para o seu encontro. Aproveite o tempo com Darlene porque nós somos os próximos. Ruby falou, neutramente com Violette. HMMOK'. Eles parecem mais próximos do que antes. O que aconteceu? Natalia não entendeu. Acho que 6 meses podem mudar muito. E como se fosse o destino ou algo assim, todos ouvem uma batida na porta seguida pela voz de Kaguya, lá de Violette. Meu mestre está esperando por você na frente, querida. Antes que Kaguya pudesse terminar, Violette abriu a porta e correu para algum lugar. Ela nunca espera que eu termine. Kaguya sentiu vontade de suspirar enquanto olhava para a sala. Que bagunça é essa? Pilhas de roupas foram jogadas na cama, algumas roupas foram jogadas no chão, e ela podia ver que mais abaixo, Ruby estava puxando uma coleção de seu mangá para Sasa ver. Esta foi a coleção de mangá que Luna comprou para Ruby antes da partida entre clã Orçamã e clã Rider acontecer. Como uma empregada que conhece os hábitos de seu mestre, ela também comprou alguns mangás antigos, pois sabe que quando Ruby voltar ao mundo humano, ela vai procrastinar muito. Você entende agora? Isso é um tsundere. Ela ouviu a voz de Ruby. Eu não sou essa garota irritante de cabelo rosa. Uma vez estourou na cabeça de Sasa. Eu sei. Você é mais parecido com este. Mostrava uma mulher de cabelos pretos em estilo de cauda dupla ao lado de um homem de cabelos brancos. Lendo a descrição do personagem, ela disse. Eu não sou. Embora você tenha uma personalidade sádica para seus inimigos, e você seja deredere para nosso marido, então você é um pouco como este também. Mostrava um personagem que tinha longos cabelos azuis e usava um uniforme militar. Ela repetiu o processo e leu a descrição do personagem novamente. Eu não sou um sádico como esta mulher. Oh! Quem foi que condenou Maria a um futuro miserável? Ruby ergueu uma sobrancelha. Ela mereceu, Sasa falou em um tom frio. Eu sei, mas ainda é uma atitude sádica. Mas, não se preocupe, nosso marido ama esse seu lado. Eu sugiro que você mostre mais esse lado de você. Tenho certeza que ele vai adorar, assim como você. Disse antes, certo? Ele só reage a mulheres loucas. Sasa não sabia o que dizer quando ouviu o que Ruby disse. Ela não me chamou indiretamente de louca. Você tem mais algum desses desenhos? Que rude. O nome é manga. Qualquer que seja. Ruby olhou para Sasa com um olhar neutro. O que? Sasa não entendeu o olhar de Ruby. Pimenta. Venha o que? De repente Ruby gritou. Ela chamou um aliado. Ela vai ensinar a Sasa um novo mundo. O que logo, todos ouvem a voz de Pepper. Bem. Vou voltar para os meus cultos.
Kaguya saiu lentamente do quarto. Ela não queria ficar no quarto. Ela sabia que essas princesas preguiçosas não iriam organizar o quarto bagunçado. E no final, a responsabilidade recairia sobre algumas das empregadas presentes nesta mansão. Ela só serve Victor. E ninguém mais. Essa era a determinação de uma empregada perfeita. Vendo Kaguya saindo, Yuki fez a mesma coisa. Ela não queria ficar nesse lugar. Bem, eu tenho que servir ao meu mestre. Então, Natalia cria um portal na entrada da sala e depois passa por ele. Ruby olhou em volta e percebeu que estava sozinha com Sasa, e então olhou para a bagunça de Violette. Quem vai organizar isso? Ela definitivamente não vai. Ruby começou a pensar, de repente uma ideia surgiu em sua cabeça. Sasa, chame sua empregada. Ela olhou para Sasa. Sasa. Ela se aproxima de Sasa e a vê lendo um shoujo manga. Os olhos de Ruby brilharam. De repente, Sasa gritou, o que há com essa mulher? Por que ela é tão indecisa? Se você não pode decidir sobre um homem, apenas leve os dois. Ela parecia bastante interessada na história. Ruby ficou sem palavras. Ela sabe que o harem reverso é uma prática comum no mundo dos vampiros. Afinal, até a mãe de Sasa tem 3 maridos, mas ela não precisa gritar assim. E se alguém ouvir? O rosto de Ruby ficou um pouco vermelho. Prepare, você está falando muito alto. O rosto de Sasa também ficou um pouco vermelho. Eu cheguei. De repente a porta se abre e Pepper entra. Fê, que bagunça é essa? Parece que um tornado passou por aqui. Pepper olhou ao redor. Pepper, você veio em boa hora. Pepper olha para Ruby, e quando ela vê com vários mangás, os olhos de Pepper parecem brilhar em vermelho por alguns segundos, e então ela abre um sorriso. Interessante. Ruby e Sasa ficaram sem palavras. Só por um momento, ela se parecia com os Katashi, mãe. Os dois pensaram ao mesmo tempo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você